Bom dia, meus queridos alunos do oitavo ano. Eu sou o professor Lindoval, professor de História. Qual é o tema da nossa aula de hoje? Revolta dos Malês, História do Brasil. Quais as habilidades que vamos trabalhar? EF08HI28. Identificar as características das revoltas negras no Brasil do século XIX, principalmente a revolta dos malês. Qual é o objetivo da nossa aula? Oitavo ano. Analisar a diversidade política, social e regional nas rebeliões e nos movimentos contestatórios ao poder centralizado durante o período regencial do Brasil. Qual era o contexto do período, nesse período histórico? Nós estávamos então no período regencial, no século XIX. Como vocês sabem, o período regencial durou 9 anos, de 1831 a 1840. Quem que era o regente na época? Diogo Antônio Feijó. Era um momento então de revolta nas províncias, porque algumas pessoas estavam insatisfeitas com a saída de Dom Pedro I, que foi para Portugal. Então nós iniciamos em 1831 o período regencial e nós observamos algumas revoltas: Farroupilha, Sabinada e Balaiada. Na época, nós observávamos o quê? A existência do Partido Liberal. O Partido Liberal, ele tinha o apoio da Inglaterra. Nós observávamos também que existia o Partido Conservador. O Partido Conservador, ele era oposição ao Partido Liberal. E quem que fazia parte desse partido? Eram os donos de terras, que eles eram a favor da escravidão, porque eles tinham muitos escravos e era de interesse deles então que permanecesse a escravidão. A monocultura da época era o café, que nós observamos também na região do Vale do Paraíba, uma grande atuação dessa monocultura. E os escravizados também, nesse contexto, os escravizados, eles estavam preocupados o quê? Eles estavam lutando pela sua liberdade. Nós observamos aqui 3 imagens. Nós temos a Revolta dos Malês, de 1835. Nós observamos na segunda imagem os malês vestidos então com os abadás, que eram roupas brancas, né? E na terceira, então, de Salvador, onde ocorreu essa rebelião. O que foi, então, a revolta? O que foi a Revolta dos Malês? Então, ela foi uma revolta organizada por escravos muçulmanos de origem islâmica, que estavam insatisfeitos com o tratamento que eles estavam recebendo, certo? E também com a falta de liberdade religiosa, porque eles vieram da Nigéria, da África, vieram para Salvador, no Brasil, e o que acontece? Era a religião católica aqui, mas a religião católica, eles eram muçulmanos, então eles queriam a liberdade religiosa da religião deles. Quando ocorreu? Ocorreu 25 de janeiro de 1835, local, como eu disse, Salvador, Bahia. Objetivos dessa revolta: os escravos queriam então se livrar do trabalho forçado, das humilhações e agressões que eles estavam recebendo, torturas e abusos sexuais. Eles desejavam então, como eu disse também, 2 coisas, principalmente liberdade e independência religiosa. Quais foram os principais líderes? Luiz Sanin, Manuel Calafete, Pacífico Licutã, Arruna e Nicobé.
Como ocorreu essa batalha? Então, os malês então percorreram Salvador. Eles foram atacaram o exército, atacaram toda a cidade, colocando fogo em toda a cidade. Só que o que acontece? A polícia sabia o que eles fariam. Então eles fizeram uma emboscada e na parte de baixo de Salvador, na parte de baixo de Salvador, eles fizeram uma emboscada, prenderam cerca de 200 escravos e terminou por aí esse ataque dos malês. Quais as consequências da revolta dos malês? Então, alguns escravos então foram condenados de 300 a 1.200 chibatadas, alguns foram fuzilados e alguns foram deportados para a África. E eles pioraram a situação deles e alguns tiveram a adesão, alguns malês então tiveram adesão ao catolicismo. Então essa é uma visão geral, agradeço a participação de vocês, espero ter contribuído então com essa visão do que foi a revolta dos malês.